795, com a sugestão que foi feita pelo senador Romero Jucá, que eu entendo que não deveríamos aqui aprovar uma emenda, mas um destaque que pudesse resgatar o texto original para que essa matéria pudesse concluir a sua votação ainda no dia de hoje aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo o senador Fernando, eu quero dizer que a palavra agora é o senador Jorge Viana, que é o quinto orador, o presidente, Vossa Excelência sabe disso, fez um acordo que não deixaria ninguém falar. São 5 contas e 5 a favor. Jorge é o quinto. Vossa Excelência fala também, mas com tempo reduzido. E para ter o mesmo critério, eu concedi 1 minuto e meio para o senador Fernando Bezerra. Se Vossa Excelência precisar, eu vou estabelecer o mesmo critério por uma questão de justiça. Com a palavra o senador Jorge Viana. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, parece pouca coisa, mas não é. Na última semana de trabalho, o Senado Federal, a instituição mais antiga da República, tem uma oportunidade de levantar um pouco a cabeça diante da sociedade brasileira. Não acho que seja a melhor ideia devolver essa medida 795 para a Câmara dos Deputados. O ideal era o Senado ter coragem, trabalhar pelo Brasil, fazer uma história que resgate a credibilidade da sociedade com essa instituição, derrotando essa medida provisória. Porque ela é um escândalo. Ela é a materialização de um golpe. Ela é a materialização da destruição da Petrobras. Ela é a materialização da entrega do patrimônio brasileiro. Se não, vejamos. Eu vou ler aqui rapidamente o artigo da jornalista Miriam Leitão, pedacinho, escrito do dia 9, agora. O governo está em plena temporada, diz a Miriam Leitão, de fazer mais concessões e renúncias fiscais a grupos empresariais. Uma parte com o pretexto de aprovar a reforma da Previdência e outras. E ela diz, uma contradição. A outra é a renúncia fiscal fora de hora e lugar, como as que subsidiam petrolíferas ou a que renova o programa de subsídio às montadoras. O governo quer gastar ou economizar? Pergunta a jornalista. E eu vou aqui para a última parte. O setor de petróleo, olhe bem, no setor de petróleo há um mistério. O governo enviou a medida 795, que dá isenção na produção e importação de máquinas e equipamentos para a exploração do petróleo nos campos do pré-sal até 2040. O Repetro, feito na época do Fernando Henrique, renovado com Dilma, que é outra coisa, expirava agora em 2019. Agora está sendo postergado, mas com uma desfiguração, por mais 20 anos. E aí eu respondo aqui a alguns colegas que vieram. Falaram que tem um parecer dos técnicos da Câmara. Não, tem um parecer de técnicos legislativos da Câmara dos Deputados que fala da renúncia de 1 trilhão. E tem um outro de outros técnicos da Câmara que falam que esse 1 trilhão não existe. É Câmara contra Câmara, técnico contra técnico. Falando nisso, eu gostaria de saber onde é que estão os tecnocratas que foram a base do impeachment, das pedaladas, dos órgãos de controle, aqueles doutores que combatem a corrupção, onde é que estão? O Brasil está sendo vendido, saqueado, roubado, e não aparece ninguém do Ministério Público, ninguém do Tribunal de Contas da União, ninguém da Receita Federal para dizer que isso é um assalto. É isso que nós estamos lidando. Nenhum país do mundo faz isso. Eu estava na COP em Bonn.
junto com o ministro do Meio Ambiente. Essa medida provisória passou mais de 2 meses e meio escondida nas gavetas da Câmara dos Deputados, para chegar hoje, para ser votada até amanhã. Isso é uma vergonha para o Senado. O ministro Zequinha Sarney do Meio Ambiente desconhecia essa medida, que veio assinada pelo senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o chefe da Casa Civil, senhor Padilha. O ministro de Meio Ambiente não conhecia a matéria. Não é um desrespeito ou não é para o Senado Federal, senhor presidente? A matéria ficar 2 meses e meio na Câmara e depois vem para cá e o Senado faz um acordo de devolver a matéria para a Câmara para que ela seja aprovada em 2 dias. O Senado tinha que ter a coragem de defender o povo brasileiro. É por essas e outras que nós estamos cada dia mais desmoralizados, com uma credibilidade que não passa de 5%. Só ganhamos do governo Temer. E sabe por quê? Porque, no fundo, na prática, o Senado é um escaninho do governo Temer. A Câmara o mesmo. Vota a agenda do governo. Uma agenda que é contra o povo. Uma agenda que é contra o Brasil. É disso que nós estamos falando. É disso. Eu quero ver com que cara nós todos aqui vamos andar nas ruas ano que vem pedindo voto da população. Se nós compomos um poder que tem 5% de aprovação, nós podemos nos reerguer. Aqui tem gente séria, aqui tem gente decente. Nós podemos olhar para o palácio que está ali do outro lado da rua, que não para de fazer atrapalhada, que não para de entregar o Brasil, que faz piada com a sua baixa credibilidade. Tem 3% de credibilidade, eles fazem piada. Está na hora da gente fazer tudo aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E, lamentavelmente, o calado é a resposta. As ruas silenciosas. Ninguém bate panela. Veja o que é que aconteceu na hora que o governo está abrindo mão. Sabe quais são os impostos que o governo está abrindo mão para as 5 maiores petrolíferas do mundo? O imposto de importação, eles não têm que pagar. Os impostos sobre produtos industrializados IPI, eles não têm que pagar. O PIS e PASEP, eles não têm que pagar. Eles não têm que pagar CONFINS, Seguridade Social. Os comerciantes brasileiros estão falindo. A indústria brasileira está falindo. É uma crise econômica sem precedente. E aí o governo que diz que não tem dinheiro para a política social, que aprova uma PEC que limita gastos na educação, na saúde e na segurança, que destrói a ciência e tecnologia, as universidades, que tira os programas das minorias. Esse governo resolve abrir mão de R$1 trilhão daquilo que poderia arrecadar. Outro dia não conseguimos aprovar aqui uma mísera isenção de ICMS para que o brasileiro possa voar, não pagando a passagem mais cara do mundo. Como no meu estado, que não tem como comprar uma passagem agora, nesse período de final de ano. A desculpa é que isso tiraria dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Mentira! Tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança é essa proposta 795. Sinceramente, tem horas que dá vergonha fazer parte desse palco, desse ambiente de entreguismo, desse ambiente que desrespeita o cidadão brasileiro. Não é possível. Sabe quanto que foi o aumento do botijão de gás para a cozinha das brasileiras e dos brasileiros? 86% no governo Temer. Nós temos agora a gasolina, o óleo diesel mais caro da história nossa dos últimos anos. E no meu estado é o mais caro do Brasil. Na hora que o povo paga a gasolina mais cara, o gás de cozinha mais caro, esse governo tem coragem de mandar para cá e o Congresso parece que está se acovardando e vai aprovar essa medida provisória que vai ajudar a empurrar essa popularidade que nós já não temos para mais baixo ainda. Eu não sei como os avalistas desse governo, que deu um golpe, que não tem legitimidade, que está destruindo a história desse país, dos brasileiros e das brasileiras, vão pedir voto ano que vem.
Não sei. Como é que vão andar nas ruas? Mentindo, dizendo que estavam contra. Ou vão dizer que estava assinando embaixo que o Temer está certo. A gente não deve respeitar a opinião pública, não. A gente tem que pegar um governo que tem 3% de popularidade e votar tudo que esse governo manda para cá. Eu, sinceramente, acho que o Senado ainda tem uma oportunidade, nessa última semana de trabalho, de se reerguer. De se reerguer. Aqui tem gente séria. E dizer, não, nós vamos derrotar essa medida porque ela é a materialização do grande escândalo do golpe e do impeachment. E nós vamos dar uma resposta ao povo brasileiro, que não vamos fazer a entrega do pré-sal, que era para ser um passaporte para o futuro, que ninguém acreditava quando o Lula falou de pré-sal. A produção era de 10 mil barris por dia, hoje é de 1.300.000, maior do que o sistema convencional. E parece que ninguém nem sabe disso. Com essa medida provisória, nós não estamos só vendo a destruição definitiva da Petrobras, nós estamos tendo o assalto no produto que faz a Petrobras existir, que é o petróleo brasileiro. Sinceramente, me envergonha fazer parte de uma sessão, fazer parte de uma legislação, de uma legislatura que aprova, que chancela embaixo da medida provisória que causa um dano irreparável, 1 trilhão de isenção. Isso é coisa de bandido, isso é coisa de assaltante, e o povo brasileiro precisa reagir. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senador Lindenberg. Senhor presidente, eu nunca tive dúvidas que um dos motivos do golpe que aconteceu no país foi a cobiça pelo nosso pré-sal. Eu lembro que quando Lula anunciou a descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reativaram a 4ª Frota no Atlântico Sul. Quando eu olho para a história, vejo a criação da Petrobras em 53, na Carta Testamento de Getúlio Vargas, falava o seguinte: quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, uma onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. Não por acaso, o golpe contra Getúlio aconteceu no ano seguinte, 1954. Aqui, senador Requião, por trás desse golpe, quantas guerras foram feitas no mundo pelo petróleo? Volto a dizer, por trás do golpe tinha esses interesses. E aqui vamos falar concretamente. Esse atual governo já está entregando o pré-sal a preço de banana. Venderam sem licitação 66% do campo de Carcará à estatal norueguesa por 2,5 bi. O preço do barril de petróleo vai ficar entre 2 e 3 dólares. Venderam o campo de Sururu para a Total francesa, que disse que fez o maior negócio da sua história. E agora, senador Requião, não adianta, porque os senhores esconderem o lobby violento que houve aqui no Brasil. Um dos principais jornais, senador Moca, do mundo, o jornal The Guardian, inglês, trouxe um mês atrás uma publicação trazendo documentos, telegramas diplomáticos ingleses, falando da visita do ministro de Comércio do Reino Unido aqui ao Brasil, e de um lobby feito para defender interesses da BP e da Shell. Se encontrou com o secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, Paulo Pedrosa. E vale a gente olhar o resultado dos leilões de pré-sal. Nós tivemos a 2ª e 3ª rodada. Sabe o que aconteceu? Quando a Petrobras entrou, tinha ágio de 400%, 500%, 600%, senador Requião. No caso da Shell, a Petrobras não disputou. Sabe quanto foi o ágio? 0. O lobby funcionou. Uma negociata na 2ª e 3ª rodada do pré-sal. Para os senhores terem uma ideia,
A Petrobras, quando entrava, ela pagava 80% de percentual de excedente de óleo, 70%. No caso da Shell, ela ganhou com 11 e 22, ágio zero. E vem depois essa medida provisória. Primeiro, essa medida provisória não é repetro. Nós estamos discutindo aqui, são benefícios tributários a essas empresas. No caso, hoje, eu queria explicar aos senhores como está sendo feito. Hoje é o seguinte, uma empresa, pelas regras da partilha, tudo que ela gasta em produção e exploração, ela pode pegar uma parte de excedente de óleo para cobrir esses custos. Aí você tem o excedente de óleo de lucro, que também é um direito dela. Pois bem, essa medida provisória, além da dedução de investimentos que ela já faz, que a empresa fica com excedente de óleo, abriu uma possibilidade nessa parte de óleo-lucro para ela não pagar imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social do lucro líquido. Na verdade é o seguinte, se ela faz o investimento numa plataforma, ela está deduzindo duas vezes. A primeira vez ficando com excedente de óleo para cobrir esses custos. E agora, tirando da parte do lucro o pagamento de contribuição social de lucro líquido e de imposto de renda da pessoa jurídica. Olha, a consultoria da Câmara falou de 1 bilhão, mas o Sindifisco, auditores da Receita Federal, falaram em 888 bilhões. O que seja 888 bilhões ou 1 trilhão é um escândalo. Mas tem um outro ponto, senador Eunício. Essa medida provisória mata de vez qualquer política de conteúdo local. O presidente Lula disse o quê no país? Vamos fazer navios, plataformas e sondas no Brasil. E criou a política de conteúdo local. Essa medida provisória faz uma política de conteúdo internacional, porque ela diz o quê? Nós estamos zerando todo o imposto de importação da cadeia de petróleo e gás. Se você traz uma plataforma de fora, você paga 0 de tributação. Isso é um escândalo. Lá no Rio de Janeiro, Estaleiro Mauá, tinha 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem, senador Paim? 100 trabalhadores. 2 navios, 90% prontos, parados. Estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, tinha 12 mil trabalhadores. Tem 2 mil. Estaleiro Eiza, 3.500 empregos em Niterói, 0. Rio Grande, no seu estado, senador Paulo Paim, tinha mais de 20 mil empregos. Agora tem algo em torno de 2 mil empregos, que vão acabar. É a destruição da indústria naval. Eu fico pensando, como alguém pode propor um projeto como esse, sem pensar em gerar emprego aqui, matando emprego no Brasil, para criar empregos em Singapura, na China. Isso é uma loucura. E tem o último ponto. Além dos benefícios tributários para o futuro, que falam em 1 trilhão de reais, tem um refis das petroleiras. Aqui no texto do governo, não é meu, o governo fala em renúncia fiscal de 16 bi no próximo ano, de 31 bi até 2020, o número é do governo. Senador Paulo Paim, vamos dizer que esse número está certo, porque a Unafisco diz que não são 16 bi, são 54 bi. Um novo refinanciamento para elas, por dívidas passadas. Vamos dizer que o governo esteja certo. 16 bi é mais de 10% do déficit primário do próximo ano. E não está no cálculo o déficit de 159 bi. E eles ainda têm cara de pau de dizer que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. O professor Eduardo Foiane, da Unicamp, diz, senador Paim, que 1 ano de renúncia dessa medida provisória significa 20 anos de economia que eles querem fazer com a reforma da Previdência. Mas aí não. Na reforma da Previdência, eles querem instituir que o trabalhador tem que trabalhar 40 anos para se aposentar com salário integral. Querem impedir que se ganhe aposentadoria e pensão. Covardia em cima dos mais pobres, numa isenção como essa. Se aqui existisse, e eu falo aqui olhando para os senadores do PSDB, que fazem discurso de ajuste fiscal,
Esse discurso está desmoralizado pelo lobby das petroleiras. Eu agradeço, senhor presidente. Se os senhores fossem coerentes, porque os senhores falam tudo de ajuste fiscal. Não dá, é emenda constitucional dos gastos. Se os senhores fossem coerentes, votavam contra essa medida provisória. Porque essa medida provisória desmoraliza qualquer argumento de responsabilidade fiscal. Eu encerro trazendo aqui alguém que não tem nada a ver com o PT. Pelo contrário, é uma das maiores críticas do PT. A economista da Rede Globo, Miriam Leitão, que diz aqui, senador Paim, eu quero ver se... Eu vou ler ela aqui para apelar a esses senadores, para a gente derrotar esse projeto aqui no dia de hoje. Diz ela, o governo está em plena temporada de fazer mais concessões e renúncias fiscais a grupos empresariais. Uma parte com o pretexto de aprovar a reforma da Previdência, o que é uma contradição. Outra parte é renúncia fiscal fora de hora e lugar, como as que subsidiam petrolíferas, ou a que pode renovar o programa de subsídio às montadoras. O governo quer gastar ou economizar? No setor de petróleo há um mistério. Aí fala aqui sobre a medida provisória 795. Eu encerro agradecendo a decisão do presidente do Senado sobre o ponto importante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas fazendo um apelo a esse Senado Federal, para que a gente rejeite essa medida provisória. Essa medida provisória significa um assalto aos cofres públicos brasileiros. E hoje aqui, esse Senado Federal pode rejeitar essa medida provisória. É um apelo que faço aos senhores senadores e senadoras. Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Senador Eunício, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, antes de iniciar aqui minhas observações sobre essa medida provisória, eu quero relembrar que já há alguns dias esse tem sido um tema muito presente no plenário do Senado Federal. Vários senadores e senadoras, como o senador Requião, senador Lindbergh, senador Paim, vários senadores têm ocupado a tribuna diariamente para tratar dessa medida provisória. E tratar da medida provisória fazendo um paralelo do que vem acontecendo no Brasil, que foi exatamente o tema com que o senador Lindbergh Faria acaba de concluir o seu pronunciamento. Dizendo o seguinte, no Brasil vivemos um grande movimento do governo federal no sentido de buscar economia aos cofres públicos, senador Eunício Oliveira. O governo federal está gastando 100 milhões de reais numa propaganda inverídica, vinculada por todos os canais de televisão, dizendo que a reforma previdenciária tem que ser aprovada, senão a juventude de hoje não receberá aposentadoria no dia de amanhã. Senão, os servidores daqui 2 anos deixarão de receber os seus salários. É isso que diz a propaganda governamental que está custando aos cofres públicos, que segundo o governo não tem dinheiro, mas está custando 100 milhões de reais. Pois bem, essa medida provisória 795, eu não creio ser uma medida de consenso no governo federal, por várias razões. Primeiro, porque de todos os oradores inscritos, eu agradeço a benevolência do senador Eunício Oliveira, que permitiu com que ultrapassássemos o número de 5 oradores falando contra a matéria. Mas essa medida provisória teve apenas um orador que a defendeu dessa tribuna. Isso é uma sinalização, senhores senadores e senadora Rose, de que o plenário do Congresso Federal, do Senado Federal, ou não domina inteiramente a medida provisória ou é contrário à medida provisória. Essa medida provisória, o valor, o montante da renúncia fiscal e do perdão de dívidas, porque ela não só prevê renúncia fiscal daqui para frente, ela perdoa dívidas. O valor significa 2 reformas da Previdência. 2, e não há exagero nisso. Não há inverdade nessa observação. Não há.
O que existe são manipulações de dados por parte do governo federal para tentar esconder a verdade. Vejam, o único senador que aqui subiu, eu aplaudo o senador Fernando Bezerra pela coragem que ele tem. Talvez ele tenha mais intimidade com o tema em decorrência da sua proximidade com o Ministério de Minas e Energia. O senador chega à tribuna e diz que essa medida provisória trata-se de um repetro. Não é verdade. O repetro, sim, foi uma legislação, foi um programa estabelecido na época do governo de Fernando Henrique Cardoso e mantido pelo governo Lula. Agora, o que era o repetro? O repetro nada mais era do que um regime aduaneiro especial de importação e exportação de bens destinados à atividade de pesquisa e lavra de petróleo. Ou seja, um conteúdo de medidas para favorecer o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Essa medida provisória 7795 não tem nada a ver com repetro. Essa medida provisória, ela tão somente concede benefícios tributários que somam, segundo vários estudiosos, inclusive consultores da Câmara dos Deputados, aproximadamente R$1 trilhão nos próximos 25 anos. Enquanto que a economia que querem fazer com a reforma da Previdência é do montante de 436 bilhões em 20 anos. Repito, economia da Previdência, 436 bilhões. O impacto fiscal desta medida provisória, 1 trilhão em 25 anos. Ou seja, tira do mais pobre, tira daquele que ganha um salário mínimo, que trabalha a vida inteira sonhando com uma aposentadoria de um salário mínimo, para dar para quem? Para as grandes petroleiras internacionais. É isso. É para a Shell, é para a British Petroleum, é para a Exxon, é para essas empresas que essa medida provisória está dirigida, exatamente para essas empresas. E aí, senhor presidente, eu quero mais uma vez utilizar, se Vossa Excelência me permite, alguns minutos aqui para o final do meu pronunciamento, porque tenho convicção absoluta que todos os senadores que me antecederam já esclareceram a população brasileira do dano que essa medida provisória trará para o Brasil. E para aqueles que se dizem municipalistas, senador Paim, para aqueles que se dizem defensores dos estados brasileiros, essa medida provisória vai impactar principalmente nos estados e nos municípios. O cálculo é de que o impacto, o que os estados e municípios deixarão de receber, gira em torno de 300 bilhões de reais nos próximos anos. Estados e municípios. É o governo fazendo bondade com o chapéu alheio. É o governo fazendo bondade com o chapéu alheio. Não tenho eu que repetir que todos os analistas econômicos, inclusive Miriam Leitão, que foi aqui falada e citada várias vezes, tem criticado essas ações e essas medidas, que não são boas para o governo brasileiro. Mas, senador Eunício, para concluir, eu quero dizer o seguinte: é correto que nós voltemos atrás à redação dos 40, até 2040. Isso é um absurdo o Senado Federal querer chancelar o absurdo que a Câmara fez. Um absurdo. O relator dessa medida provisória é um deputado do Rio de Janeiro. Aliás, o presidente sequer foi eleito, porque o presidente eleito abriu mão de presidir a comissão. Ou seja, tem muitas irregularidades. Fala-se aqui do ministro de Meio Ambiente, está aqui a matéria, está aqui publicada na Folha de São Paulo, em todos os jornais do Brasil e do mundo. O ministro dizendo, ministro de Meio Ambiente, José Sarney Filho, do seu estado do Maranhão, ministro Lobão, dizendo que desconhecia a medida provisória, que era uma medida provisória assinada somente pelo ministro da Fazenda. E não pode uma medida provisória com tamanho impacto ser aprovada. Mas não foi apenas o prazo que foi ampliado, não, presidente Eunício. O relator simplesmente excluiu da medida provisória o único item que previa um estudo e uma demonstração. Um estudo e uma demonstração do impacto, porque, segundo a própria nota da Câmara dos Deputados, que Vossa Excelência se referiu, segundo a própria nota, no item 37, ele relata que a opção do governo,
A opção do governo, na medida provisória, para fazer a análise do impacto financeiro nas contas públicas, foi prever que nas leis de orçamento anual esse impacto seria feito. O senador Eunice, ele excluiu esse artigo. Então, da mesma forma que tem que fazer a modificação, voltando para os 5 anos, tem que fazer essa modificação também e devolver o projeto para a Câmara dos Deputados. Mas eu quero encerrar fazendo um apelo a meus colegas parlamentares. O ideal não é voltar somente para a Câmara, o ideal é o Senado Federal rejeitar essa medida provisória extremamente danosa para o Brasil e para a população brasileira. Muito obrigada. Conceda a palavra ao último orador inscrito, senador Roberto Requião. E, na sequência, vou chamar os senadores e senadoras, nós vamos botar a matéria. Presidente, me parece que tinha minha inscrição após a senadora Vanessa. Mas o senador Moca tinha me passado, tinha me assegurado. Vamos lá, presidente. Os absurdos desta medida provisória já foram cantados em prosa e verso desta tribuna, pela senadora Gleisi, pelo senador Humberto, pelo senador Lindbergh, pelos senadores que me antecederam, salvo a defesa inconsistente feita pelo senador Fernando Bezerra. Eu não sei mais o que dizer. Eu lembro, senador Eunício, do vice-presidente da República, que certa vez afirmou que o Congresso Nacional se comovia com um discurso bem feito, bem arrazoado, e que o orador na tribuna percebia pela manifestação do plenário que ele estava convencendo os parlamentares com os seus argumentos. Depois vinha a votação, e na votação se manifestavam os parlamentares de uma forma contrária à expectativa do tribuno do momento. Por quê? Porque o Congresso se convenceu realmente, mas os votos já tinham sido negociados com antecedência. É o que eu vejo aqui no Senado, senador Lobão, nesse momento. Não há interesse no debate. Quantos senadores temos no plenário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais a mesa. Não, 10 com o Randolph aqui do meu lado. Ninguém preocupado com o debate. E os argumentos são terríveis, são definitivos. Mas vamos um pouco atrás nessa história toda. Eu comecei a pensar no petróleo com o Monteiro Lobato, com o Getúlio Vargas, com o suicídio do Getúlio quando tentava impedir a remessa de lucros. E nós vemos nesse processo que houve na Câmara uma acusação de uma sonegação de 54 bilhões de dólares por parte das petroleiras estrangeiras. O governo contestou, não houve isso, mas acabou confessando que não eram 54, eram 38 bilhões de dólares. Ou seja, mais do que arrecada com o leilão do pré-sal. Nós, soberanamente, lá atrás, estabelecemos o controle nacional nas 200 milhas. Ora, até hoje, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte não admitiram essa soberania brasileira, jamais aceitaram. Instalamos essas petroleiras estrangeiras sem conteúdo nacional, sem pagar imposto, e jamais poderá haver uma reversão, porque os Estados Unidos bota a segunda, a terceira, a quarta frota, ou mesmo a frota da Disneylândia, porque nós não temos condição alguma de reagir àquilo que foi ocasionado por um governo irresponsável e intriguista. É realmente um absurdo total. Os argumentos já foram colocados à exaustão, mas eu queria conversar aqui com os senadores do Nordeste, que por acaso também não estão presentes no plenário. Eu trouxe um texto, informações para a nossa valorosa bancada nordestina. A medida provisória 795 é parte de um pacote de mudanças para entregar as fantásticas reservas do pré-sal às multinacionais.
reduzindo, portanto, as atividades da Petrobras. Como parte desse movimento de esvaziamento e enfraquecimento da Petrobras, a empresa já tomou medidas para sair do Nordeste. Assim, a Petrobras colocou à venda ou demonstrou interesse em vender os campos em águas rasas. São 30 concessões nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os campos terrestres, 50 concessões na Bahia e no Rio Grande do Norte. Os terminais de gás natural liquefeito com termoelétricas associadas no Ceará. As usinas térmicas da Bahia. A malha de gasodutos do Nordeste, a NTN. A venda da Liquigás. A venda da fábrica de fertilizantes do Sergipe. Enfim, eu que tenho origens nordestinas, um avô sergipano e outro avô baiano, faço um apelo à bancada nordestina que se faz ausente desse plenário no momento do debate. Eu convoco a que evitem o desmonte da Petrobras na região. Serão dezenas de milhares de empregos em risco, com impacto poderoso sobre a renda, sobre a segurança e sobre a educação. Alguém aqui já imaginou o Nordeste hoje sem a Petrobras? O Brasil sem a Petrobras? Senador Lobão, países africanos que não têm a complexidade industrial que nós temos, entregam o seu petróleo. Não cobram nem muito imposto, muitas vezes, mas com uma cláusula de conteúdo nacional para provocar o desenvolvimento em troca da cessão de uma riqueza que não tem condição de extrair. O que é que fazemos nós aqui? Entregamos o pré-sal com um custo, segundo o parente, de $7 por barril. Eliminamos os impostos, eliminamos o conteúdo nacional e flexibilizamos as medidas de proteção da natureza ao meio ambiente. Eu não sei o que eu posso falar mais, senador Eunício, nesse momento, mas é uma vergonha absoluta. Outro dia, na internet, eu disse que tinha esperança que restasse dignidade e decência para esse Senado Federal, votando contra esta barbaridade urdida por um governo que tem 3 moradias oficiais agora. 3 moradias. O presidente mora no Palácio Alvorada, no Palácio do Jaburu, mas tem uma sucursal em Pinhais, lá perto de Curitiba, no Centro Médico Penitenciário de Pinhais, aonde co-governa o Brasil o Eduardo Cunha. E o Senado da República vai votar com esta leviandade absoluta a entrega definitiva do petróleo brasileiro para multinacionais estrangeiras, a troco de quê? Por quê? Aonde fica a luta histórica desse país? As pregações do Monteiro Lobato, os sacrifícios, ações nas ruas para defender o petróleo que diziam não existir, é um assinte, uma violência contra o país. E eu ainda espero que exista um resquício de decência e dignidade neste Senado da República e que o Senado definitivamente diga não a esta barbaridade desta medida provisória entreguista, como vai dizer não, e disso eu tenho certeza, a reforma da Previdência à Câmara Federal. Obrigado, presidente. Senador Randolph, eu vou garantir... Mais longo, mas dada talvez a pouca importância desse debate, eu acabei ficando aqui com 1 minuto depois de um acordo de lideranças que falavam alguns só. Você teve 8 minutos. Eu peço, 2 minutos, né? 2 minutos para discutir a soberania brasileira. Então, eu requero apenas... Eu dei 8 minutos, mas vou lhe dar mais 2, senador. Pois não. Que o meu texto seja incorporado aos anais. Certo, com absoluta certeza. Senador Randolph. Senhor presidente, difícil imaginar que o governo do senhor Michel Temer fosse encaminhar algo tão antinacional, fosse encaminhar uma proposta tão indecente
como o texto dessa medida provisória. Alguns que aqui passaram questionaram os dados, aliás, na verdade, a única voz contrária daqueles que utilizaram aqui a tribuna, que eu louvo a coragem do senador Fernando Bezerra, questionou o dado apresentado pela consultoria da Câmara dos Deputados. Não foi nenhum dado da oposição, não foi nenhum dado de nenhum dos partidos políticos da oposição, de que a renúncia fiscal soma a ordem de R$1 trilhão. Realmente, pode estar errado, porque segundo alguns outros dados, indicam que a renúncia é maior do que a de R$1 trilhão. É maior do que a de R$1 trilhão. Pode chegar a quase 2,3 trilhões de reais ao longo do tempo que vai ser concedido os benefícios às grandes multinacionais do petróleo. É importante só com R$1 trilhão imaginar o que é que poderia ser feito. Por isso, como aqui já foi dito, é de uma incoerência. Aqueles que falam em ajuste fiscal, aqueles que fizeram aprovar aqui a emenda constitucional número 95, do chamado teto dos gastos, aqueles que dizem e argumentam o chamado rombo da Previdência, é de uma incoerência votar favorável, é de incoerência atroz votar favoravelmente a essa medida provisória, por todas as razões que lhes são de ordem. Veja, essa medida provisória, esse R$1 trilhão de arrecadação do Estado brasileiro, representaria a possibilidade do Estado brasileiro contratar, veja a dimensão dos números, senador Paim, 96 milhões de policiais para todos os estados do Brasil. Era possível, com o valor da soma dessa renúncia, o Estado brasileiro garantir medicamento para todos os brasileiros durante 50 mil anos. 50 mil anos. Essa medida provisória, e aqui é importante deixar claro qual o fundamento que trazemos sobre e de onde está a renúncia. A renúncia está externada claramente no artigo 1º. Está combinada do artigo 1º da própria medida provisória, compartilhada com o artigo 2º da lei de partilha, que fala sobre onde será a obtenção dos lucros brutos e do lucro líquido das empresas de petróleo. O Ministério da Fazenda tentou, como aqui já foi dito nessa plenária, quem questionou, em nota, tentou questionar esse entendimento. Ocorre que esse entendimento é o entendimento da renúncia proposto pelas petrolíferas. O Ministério da Fazenda talvez não esteja lembrando que a maioria de seus recursos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem sido derrotados. E os chamados, e aqueles que têm impetrado recursos no CAF, via de regra, aqueles que devem tributos à União, têm se sagrado vitoriosos. Esta medida provisória é o desmonte completo da Petrobras. Veja, ela revoga o artigo 12 da Lei 62 de 1966, que dizia o seguinte: a Petrobras poderá deduzir para efeito de determinação do lucro sujeito à tributação as importâncias aplicadas em cada exercício na prospecção e extração de petróleo cru. Ou seja, retira as isenções fiscais para a empresa brasileira, para a Petrobras. Promove e coloca as isenções fiscais em favor das empresas multinacionais. Ela vai mais adiante. Essa estimativa de benefícios fiscais não considera também, que eu repito, que é de mais de R$1 trilhão, não é R$1 trilhão não, realmente, é mais de R$1 trilhão. Essa estimativa, parte da Secretaria da Receita, não considera as renúncias que estão expostas no artigo 5º e 6º da medida provisória, que trata dos regimes especiais de importação com suspensão de tributos. É por isso que o cálculo, repito, de fato, senhoras e senhores do governo, não é de R$1 trilhão, é de mais. A renúncia é superior a isto. Outro aspecto aqui foi esclarecido. Tentam erroneamente confundir esta medida provisória com o Repetro. Nada tem a ver com o regime aduaneiro especial do Repetro, introduzido inclusive no governo Fernando Henrique. Este só tratava de importação e exportação de bens. Não tinha amplitude e o sentido que tem nessa medida provisória.
como aqui também já foi dito, é fundamental destacar, não é só o artigo 62 da Lei 66 que tira isenção fiscal da Petrobras e concede isenções fiscais às multinacionais do petróleo, que é parte de um enredo total de desmonte da soberania brasileira na exploração do petróleo e de arrecadação nesse fim. A Petrobras já está se retirando de todas suas áreas de exportação do Nordeste. Aliás, meus colegas parlamentares do Nordeste, como já foi dito pelo senador Requião, seria de bom tom, em defesa aos investimentos nessa região, que votassem contrariamente a esta medida provisória. Por fim, senhor presidente, falo isso, só um minuto, senhor presidente, eu já concluo. E falo isso para concluir, de fato, essa medida provisória, além de flagrantemente inconstitucional, como já dissemos nas inúmeras questões de ordem aqui apresentadas, por não ter sido apresentada via projeto de lei complementar, como reza o artigo 144 da Constituição, ela também vai na contramão do mundo. Essa medida provisória subsidia setores econômicos que alimentam o aquecimento global, quando em todo mundo a ideia é incentivar os setores econômicos que modifiquem, que tratam da constituição de energia limpa, contra a emissão de mais CO2 na atmosfera. Eu espero que o plenário desse Senado nem faça voltar para a Câmara essa medida provisória, mas já rejeite, porque era a única medida possível e coerente por tudo que esse texto dessa medida provisória aqui representa. Encerrada a discussão, foram apresentados requerimentos de destaques que serão publicados na forma regimental. A presidência comunica ao plenário que os requerimentos de destaque de bancada estão deferidos nos termos do artigo 312, parágrafo único do regimento interno. Requeiro nos termos do artigo 312, parágrafo único do regimento interno do Senado Federal, destaque de bancada para votação em separado do artigo 7 do texto original da medida provisória número 795, de 17 de agosto de 2017. Assinam vários líderes. Esse aqui trata-se daquele prazo para 40 anos, sei lá quantos anos. É para voltar para dentro da LDO. Requeiro, nos termos do outro requerimento, nos termos do artigo 312, inciso 2, parágrafo 1, 2 do regimento interno do Senado Federal, destaque de bancada para votação em separado da emenda 12 do deputado Jerônimo George. Apresentada a medida provisória 795 de 2017, que dispõe sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e desenvolvimento do campo de petróleo e gás. Senador Lindenberg Farias, líder da bancada do partido. Requer nos termos do artigo 312, 2, o parágrafo 1 do inciso 2 do requerimento do regimento interno do Senado Federal, destaque para a bancada para votar em separada a emenda 21. Senador Lindenberg Farias, apresentada a medida provisória 795 de 2017. Senador Lindenberg Farias. Requerimento. Requeiro nos termos do artigo 312, parágrafo 1 do regimento interno do Senado Federal, requeiro destaque de bancada para votação em separado da emenda 23, da autoria do senador Lindenberg, apresentada a medida provisória 795 de 2017, que dispõe sobre o tratamento tributário de atividade de exploração, desenvolvimento de produção e gás e outros hidrocarbonetos. Senador Alice da Mata, líder do PSB de Bola, portanto, estão deferidos destaques. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência da matéria. Senhoras e senadores, senhores e senadores, que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado com os votos contrários dos senadores Humberto Costa, senador Lindenberg. A mesa registrará o nome dos votos contrários. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. Senhoras e senhores senadores. Presidente, é porque eu apresentei um destaque individual, eu não vi Vossa Excelência ler.
Que não foi de bancada, tem que votar. Vossa Excelência tem razão. Obrigada. E eu peço desculpa. Há um requerimento da senadora Vanessa para destaque em votação em separado. Requer do artigo 312 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque de votação, para votação em separado do parágrafo 1º do artigo 9º da redação originária da medida provisória número 795 de 2017, subtraída no PLV número 36 de 2017. Lamentavelmente, como o requerimento de Vossa Excelência não é de bancada, a mesa tem que indeferir. Senador, em votação... Contrário. Com posição contrária. Rejeitado desse destaque. Rejeitado emenda de destaque. Vossa Excelência pediu verificação, mas eu... Não. Eu ia pedir apoiamento, eu não vou atropelar. Houve um equívoco, o senador se corrigiu-se automaticamente, então não vou... Está entrando o som aqui, por favor. Não, porque está entrando o som ali. Né? Agora sim. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência... Senador Romero, tinha pedido a palavra, não? Não, desculpa. Antes eu quero convidar os senadores, porque havia discussão e eu quero votar. A decisão é do plenário. Então, convocar os senadores e senadoras que venham ao plenário. Nós vamos agora para o processo de votação dessa e de outras matérias que serão votadas nominalmente até que a Câmara dos Deputados libere o plenário para que a gente faça a sessão do Congresso Nacional. Portanto, eu vou pedir aos senadores e senadoras que venham ao plenário. Eu vou votar o projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques do senador Lindenberg, do senador Romero e da senadora Ulisses da Mata, que são destaques de bancada. As senhoras e os senhores senadores que aprovam... Senhoras e senhores... Calma. As senhoras e os senhores senadores que aprovam a matéria permaneçam como se acham. Verificação, apoio e verificação concedida. Eu convido aos senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos no processo de votação nominal. Eu não abri o painel ainda. Por gentileza. A mesa está muito agoniada, está fazendo a decisão aqui. Tem alguém aqui atrás fazendo decisão pelo presidente da casa. Aí fica difícil trabalhar desse jeito. Eu vou convidar os senadores e senadoras que nós estamos no processo de votação nominal do projeto de lei de conversão da medida provisória. Portanto, é preciso que os senhores senadores e senadoras compareçam ao plenário. Houve um pedido de verificação de voto e foi deferido pela mesa a verificação por ser regimental. Determina a mesa que abra o painel e vou pedir o encaminhamento das bancadas. Como encaminha o PMDB, senador Raimundo Lira? Vocês estão... O PMDB encaminha o voto sim, senhor presidente, tendo em vista a importância e a relevância da matéria para a recuperação da economia brasileira. O PMDB encaminha sim, como encaminha o PSDB. Como encaminha o PT, senador Lindenberg. Acho que tem algum problema nesse microfone aí, não é possível. Senador Lindenberg, como encaminha o PT? Senhor presidente, o PT encaminha o voto não. Eu quero apelar aqui para os senadores. Eu quero apelar em cima de 3 pontos principais. Primeiro, senhor presidente, é o impacto fiscal no próximo ano. Segundo a exposição de motivos da medida provisória, o impacto fiscal é de 16 bi. Até 2020, 31 bi. O Unafisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais, diz que o número está errado, que o impacto fiscal agora é de 54 bi. Mas vamos trabalhar com as informações do governo, que tem um impacto fiscal de 16 bi. É isso mesmo? Os senhores falam tanto em ajuste fiscal, falam em cortes da Previdência.
16 bi é mais que 10%. É mais que 10% do déficit primário do próximo ano, que é de 159 bi. O outro ponto, nós estamos acabando com a política de conteúdo nacional. A gente vai fabricar plataformas fora do país, pagando zero de tributação. É uma política de conteúdo internacional. É uma loucura. Eu chamo a atenção dos senhores. E o outro ponto, são benefícios tributários escandalosos no artigo 1º para as grandes multinacionais do petróleo. Elas agora podem deduzir tudo que vão gastar na produção e exploração para não pagar imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social de lucro líquido. É sim um prejuízo, até 2040, de R$1 trilhão. O Sindifisco falou em 888 bilhões. Então o PT vota não. PT vota não, como vota o PSDB. Eu chamo os senadores e senadoras que vêm ao plenário. PSDB encaminha sim, presidente. PSDB encaminha sim. Nós estamos em processo de votação nominal da medida provisória. Não é destaque ainda. É votação do conteúdo da medida provisória. Como encaminha o PP, senador Benedito de Lira? PP encaminha, voto sim, senhor presidente. PP encaminha sim, como encaminha o DEM? Vota sim, senhor presidente. Sim, senador Agripino. PR. PR encaminha sim, presidente. PR encaminha sim, como encaminha o DEM? PDT. DEM. PSB de bola. Senador Lides. Justamente por considerar que trata-se de uma verdadeira transferência de renda da sociedade brasileira para as grandes petroleiras internacionais, por considerar que há um claro estímulo ao consumo de produtos, de equipamentos importados contra aqueles que são produzidos no Brasil, portanto, gerando desemprego ao povo brasileiro, diferente do que foi dito. Por todas essas razões, nós consideramos, e muitas outras, nós consideramos que não há sentido em aprovarmos essa matéria, quando estamos impondo ao povo brasileiro, no orçamento, o corte de todos os grandes projetos de benefício social para este país, aprovarmos uma matéria que visa apenas a proteção e o benefício das grandes petroleiras internacionais. Por isso, o PSB vota não. Encaminha PSB não. encaminha não. PSD de dado. Como vota o PSD, senador Omar? Como vota o PDT? PDT vota não, senhor presidente. Não podemos admitir que um governo que faz uma reforma trabalhista e pretende fazer uma reforma previdenciária, prejudicando o trabalhador brasileiro, isentar impostos das petroleiras internacionais. Voto, PDT portanto, vota nosso voto é não. Como vota o Podemos, senador Álvaro Dias? Como vota o PTB, senador Armando? O PTB vota sim, e eu aproveito a oportunidade para dizer que alguém já disse que no Brasil o petróleo, em vez de ser um bem econômico, era um artigo teológico. Esse debate, senhor presidente, está cercado de muito preconceito. Na realidade, o mundo inteiro não tributa o investimento. O que se tributa é a renda derivada do investimento, o produto. Lembrando que o petróleo tem um horizonte hoje cada vez mais curto. Ou o Brasil agiliza e potencializa a transformação disso num bem econômico, que é o produto, ou então nós vamos ficar com essa questão aí adormecida. Então, a exemplo do que o mundo inteiro faz, o modelo de tributação é esse que desonera o investimento e, evidentemente, tributa a produção derivada do investimento. Portanto, com muita convicção, senhor presidente, voto sim. Vota sim. Mais uma vez, eu convido os senadores e senadoras que venham ao plenário. Nós estamos num processo de votação nominal. O senador Medeiros vai encaminhar para qual partido? PDT. Pelo Podemos? Podemos. Senhor presidente, eu estou vendo essa discussão e há um bocado de desinformação nessa. Toda hora aparece um número diferente. Tem hora que é 800 milhões, outra hora 800 bilhões, outra hora 1 trilhão. Essa história está parecendo uma história que eu via quando morava ainda no Nordeste. O sujeito falou para os filhos, eu estou pensando em comprar uma égua.
Aí o menino falou, opa, papai, vai ser bom, eu vou andar no potrinho. Ele deu um pé do vidro no menino e falou, olha, você está querendo quebrar o espinhaço do meu cavalinho, rapaz? Quer dizer, a égua nem tinha comprado, o potrinho nem tinha nascido, e ele já estava falando que ia quebrar o espinhaço do potrinho. Então, assim, esse petróleo já está lá embaixo, ninguém nem sabe se vai sair. Quer dizer, o Brasil está lá com esse negócio, se não tirar, não ganha, não vai dinheiro para lugar nenhum, e fica essa discussão vazia aqui sobre um dinheiro e um petróleo que nem saiu ainda de lá. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, PCdoB, senadora Vanessa. Senhor presidente, deixando as éguas e os potros para lá, senhor presidente, eu quero dizer que essa não é medida Nordeste provisória. Não pode ficar para lá, pelo amor de Deus. Pode ficar a égua dele, agora o Nordeste não. Nós estamos discutindo aqui o petróleo, senhor presidente, e não é verdade que essa medida provisória incentiva o investimento. Pelo contrário, a medida provisória, ela incentiva a importação, plataformas inteiras, equipamentos, portanto, ela está incentivando geração de empregos fora do Brasil. Então, quem defende estados, quem defende os municípios, vota não. Quem defende estados e municípios, vota não, porque o impacto dessa isenção tributária vai bater lá no município, vai bater lá no estado, que vão deixar de arrecadar. Portanto, voto não, presidente. PCdoB vota não. PPS. Cadê o DEM, senador Agripino? Senador Agripino, Vossa Excelência não encaminhou ainda. Ei, presidente. Democrata vota sim. Caminhei bastante tempo. Obrigado a Vossa Excelência. Vota sim. PSD. PPS. PRB. Eu convido os senadores que venham ao plenário. Eu vou encerrar a votação. Sim, PRB, senhor presidente. PRB vota sim. Senhor presidente, o PSB, o Flecha Ribeiro, votou sim. Como vota o PSC? Vota sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o Rede, senador Randolfo? Presidente, pelas razões já expostas, essa medida provisória ela é imoral, antiambiental, antinacional e significa um arranjo do senhor Michel Temer em benefício das grandes multinacionais do petróleo, como já foi dito. É indecente, pelo menos, eu louvo esta casa mandá-la de volta para a Câmara dos Deputados e espero que ela seja rejeitada em definitivo. A rede caminha o voto não. Não. Governo, senador Romero. Governo. A liderança do governo caminha o voto sim, senhor presidente. Registrando novamente que não há renúncia de receita, ao contrário, vai haver crescimento, vai haver ampliação de receita, vai haver harmonização do processo de recuperação do setor de óleo e gás no Brasil, que o governo anterior quebrou. O governo anterior quebrou a Petrobras. E nós estamos efetivamente recuperando, inclusive, a capacidade de investimento. Portanto, o voto é sim, senhor. O governo vota sim. Eu convido os senadores e senadoras que venham ao plenário. Eu vou encerrar a votação na sequência. Senadores e senadoras, por gentileza, compareçam ao plenário. Liderança do PMDB, senhor presidente, pede às senhoras e senhores senadores da bancada que venham ao plenário, estavam em votação nominal. Senador Obrigado. Moca, você ainda não votou. Ah, tá, desculpa. Só para alertar Vossas Excelências que estão no plenário, que ainda não votaram. Senhor presidente, muito rapidamente. O senador Romero Jucá disse que não tem renúncia de receita. Eu estou dando a exposição de motivos para ele aqui. Governo, olha, exposição de motivos da medida provisória 795. 16 bi, senador Romero. Senador, se vira e pegue aqui a exposição de motivos, que o senhor disse que não tinha. Senador Romero tem que dar atenção à mesa, não pode ficar de costas para a mesa, que é antirregimental. Presidente, eu vou ter que usar da palavra para provar que não tem, que essa medida vamos provisória é fazer positiva debate, vamos fazer a na votação. Nós já temos outras matérias importantes a serem votadas e os destaques a serem votados. O senador Romero, que é tão experiente, não percebeu que foi feita agora a verificação de quórum. Eu vou mais uma vez convidar os senadores. Se não vier ao plenário, eu vou encerrar a votação. Pode encerrar. Vou encerrar a votação. Posso encerrar a votação? Todos já votaram, estão presentes? Todos já votaram?
Veja o senador Garibaldi chegando. Já votou, senador Garibaldi? Eu vou encerrar a votação. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27, senhoras e senhores senadores, 20 não. Está, portanto, aprovado o projeto. Votação do projeto de lei de conversão, que tinha preferência regimental. Ressalvado, obviamente, os destaques. Votação. Eu vou colocar em votação. Votação o artigo 7 do texto original da medida provisória destacado. Destacado. Quem é o autor? Esse é Raimundo Lira, Lindbergh e Jucá. Senador Jucá. Para cumprir o acordo dos 2022, senhor presidente. Como é que encaminha, Vossa Excelência? Eu encaminho sim a favor do destaque. Encaminha sim a favor do. 2040, sim a favor do destaque. Sim a favor do destaque do artigo 7. Senhor presidente, eu só queria confirmar que eu também cheguei agora de volta. Votei sim também, voto sim. Só para registrar. Tá. Eu vou colocar em votação, senhores senadores e senhoras senadoras, que eu aprovo o destaque. Sim. Permaneçam como se acham. Sim. Aprovado o destaque. Muito bem, senhor presidente. Votação da emenda número 12 destacada. Senhores senadores e senhoras senadoras. Calma. Senador Lindenberg. Senhor presidente, veja bem. Paulo. Foi criado aqui no Brasil uma política de conteúdo nacional para se construir navios, plataformas e sondas. Essa medida provisória está fazendo o quê? Está zerando o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. É política de conteúdo internacional, vai gerar empregos fora. O que é que eu faço aqui? Nós pegamos uma emenda de um deputado do PP, Jerônimo Goergen, que diz o seguinte: a suspensão de tributos na importação de que trata o caput somente será aplicado a bens sem similar nacional. É bem razoável. Veja bem, nós estamos mantendo a tributação zerada no caso que não tiver similar nacional. Eu chamo a atenção aqui porque é um amplo setor que pode ser prejudicado, o setor de máquinas, o setor de aço, a indústria naval. Do jeito que está hoje o projeto, se você traz uma plataforma de fora do país, você paga zero imposto. A gente está exportando empregos. Então é esse o apelo que eu faço aos senhores aqui. Eu confio, não vai ter pedido de verificação, porque tivemos agora, mas eu confio no presidente aí que vai ver. E eu quero agradecer inclusive o presidente, porque hoje, presidente, pela sua decisão em relação à LDO, que estava muito claro que a LDO são 5 anos, estava querendo estender até 2040. O Brasil se livrou de um enorme prejuízo. Eu faço questão aqui de novamente ressaltar o papel do senhor. Essa medida provisória vai voltar para a Câmara dos Deputados, mas eu acho que o prejuízo de levar isso até 2040 era enorme. Então eu faço um apelo aqui aos senhores senadores. No caso, a gente está querendo proteger a indústria naval. Você mantém a tributação zerada, no caso que não houvesse similar nacional. Tendo similar nacional, não teria tributação zerada. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, senhoras senadoras, senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se acham. Os contrários, levante o braço, por favor. Os contrários. Rejeitado. Calma. Não, rejeitado. É por partido, rejeitado. Rejeitado é por partido, senador. Em votação, a emenda 21 destacada. Senador Lindenberg pede a palavra como autor. Eu posso passar para a senadora Gleice? Pode, claro. Pronto. Obrigada, senhor presidente. Esse destaque relaciona-se ao artigo 1º, que determina que as despesas relativas às atividades de exploração e produção de jazidas de petróleo e gás natural poderão ser integralmente deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso sempre prevaleceu para a Petrobras, empresa pública nacional que tinha o monopólio, nunca para as empresas privadas. O que tinha para as empresas privadas, com o pré-sal, no regime de partilha, é que as empresas privadas, tal qual a Petrobras, poderiam também deduzir
deduzir dos excedentes de barris que elas pagam à União, deduzir os custos com produção e exploração de jazidas. O que a medida provisória está fazendo é trazer as empresas privadas para fazer ter o direito que a Petrobras tinha, de também deduzir a produção, da produção e da exploração de jazidas, o custo da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do lucro real do imposto de renda de pessoa jurídica. Isso quer dizer que dá às empresas privadas internacionais duas oportunidades de terem dinheiro com benefício tributário. Não só pelo excedente de óleo, vocês sabem que no regime de partilha, que aliás os senhores estão querendo mudar nessa casa para fazer concessão comum, mas no regime de partilha a empresa oferece o maior número de barris de petróleo por operação do pré-sal, então ela pode tirar desses barris que ela vai pagar à União seu custo de exploração e de produção, mas agora estão dando às petroleiras estrangeiras também o direito dessas petroleiras estrangeiras deduzir da sua base real de lucro e também da contribuição social sobre o lucro líquido as despesas com exploração e produção, o que não era possível, o que só era permitido à Petrobras, que é uma empresa nacional, capital público. Portanto, o nosso destaque é nesse sentido. É nesse artigo aqui que a gente coloca que nós vamos abrir mão por 25 anos de quase 1 trilhão. A concluir, senhora. Considerando, senhor presidente, que a gente só produza 40 bilhões de barris nos postos do pré-sal, o que é uma estimativa muito baixa. Então, nós pedimos que esse artigo seja rejeitado e o destaque aprovado. Senhor presidente, eu posso encaminhar a bancada? Só um minutinho, não, agora já encaminhou, claro. Só para dizer para a senadora, assim, a senhora se referiu, os senhores, e olhou para mim, o presidente está apenas colocando em votação, não vota essa matéria, e se votasse, não sei como votaria nesse momento. Então, em votação, o destaque. Senhoras e senhores senadores que aprovam... Contrário, senhor presidente. Permaneça como se acha. Rejeitado. Em votação, a emenda número 23, destacada. A senadora Alice da Mata, para encaminhar, tem a palavra Vossa Excelência por 2 minutos. Senhor presidente, trata-se do artigo 6º, que passa a ter, com esta emenda do senador Lindbergh, a seguinte redação: fica suspenso o pagamento de tributos federais na aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo produtivo de produto final destinados à atividade que trata o caput do artigo 5º. Ou seja, a emenda retira a expressão, a palavra importação, garantindo que os pagamentos não fique suspenso o pagamento dos produtos importados. Portanto, é a garantia de um fortalecimento na aquisição do mercado interno das matérias-primas produzidas no Brasil. Em votação, senhores senadores... Não, senhor presidente. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, o que rejeitam, que aprovam, permaneçam como se acha. Rejeitado o requerimento. A parecer da comissão diretora, oferecendo redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovada a redação final. A matéria volta à Câmara dos Deputados para ser votada a emenda que foi apresentada. O processado vai à proposição, à comissão mista nos termos do artigo 11 da resolução número 1 de 2002. Item 6 da pauta. Projeto de Lei de Conversão 33 de 2017, que prorroga o prazo para a utilização do regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, Recine, proveniente da medida provisória 796, parecer número 1 de 2017 da Comissão Mista, relatora senadora Marta Suplicy, relatora revisora, deputada Soraya Santos, favorável à matéria nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 6 de dezembro e seu prazo de vigência se esgota no dia 21 de dezembro. Passa-se a apreciação da matéria. Senhora, em discussão, projeto de lei de conversão da medida provisória. Não havendo mais inscrito para discussão, está encerrada a discussão. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados que foi aprovada. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, fica prejudicado.